Olá, moçada, tudo jóia? Por gentileza, peguem a apostila de português, página 53. Nós vamos estar falando sobre o gênero de texto entrevista, ok? Na página 53, vocês vão estar vendo alguns questionamentos, algumas perguntas, tá certo? Essas perguntas fazem também referência a essa imagem que nós estamos vendo. Do que trata essa imagem? Nós vemos um senhor e uma criança. Esse senhor é o cartunista Ziraldo. O Ziraldo ele também é um escritor. Ziraldo, não sei se vocês se lembram, a tia deu uma atividade avaliativa e viu uma imagem que vocês tinham a capa de um livro. Nessa capa de um livro, vocês tinham que colocar quem que era o editor, a editora, que era Melhoramentos, quem que era o escritor. E tinha uma imagem muito legalzinha lá de um menininho e que vocês tinham que colocar lá, preencher, que era o Ziraldo. Ziraldo é este homem aqui, certo? Esse senhor. E ele fez vários livros, várias reproduções. O que é um cartunista? Ele faz desenhos, ok? Então vamos procurar um pouquinho e tentar entender o que o texto vai trazer para a gente agora, tá joia? Essas perguntas, esse texto em forma de imagem, né, que a tia quer falar. De que as crianças estão participando nessa imagem? Se a gente for observar, o que está acontecendo aqui? A gente vê uma criança de boné, nós vamos ver ele aqui com o microfone na mão. Umas crianças no auditório, parece que é um palco. Então a gente consegue, né? A gente deduz aí que é um tipo de entrevista, que ele está participando de uma entrevista, né? Que ele está sendo entrevistado ou ele está sendo entrevistando. Quem é o entrevistado e quem são os entrevistadores? O que vocês acham aí? Vamos começar a pensar um pouquinho. O que vocês acham? Na realidade, quem está sendo entrevistado aqui é o Ziraldo, porque ele é uma figura, ele é um personagem, né? De muita atração, se a gente for pensar assim. Ele é uma pessoa que muitos querem saber sobre ele. Então, ele está sendo entrevistado e ele está respondendo as perguntas das crianças aí. Ele está sendo entrevistado pelas crianças. Quais perguntas você faria a um escritor? O que você perguntaria a ele? Você ou alguém da sua família já foi entrevistado alguma vez? Como que foi? Certo? Conversar com alguém também é uma forma de conhecer o mundo? O que vocês acham? Então, vocês vão estar pensando sobre isso, vocês vão estar refletindo aí, ok, meus amores? Virando a página, na página 54, deixa eu te organizar aqui a apostilinha para ficar bem organizadinho para vocês. Virando a página 54, nós temos para início de conversa. Na abertura deste capítulo, você viu cenas de entrevistas coletivas. Nesse tipo de entrevista, o que seriam entrevistas coletivas? Então, vamos conversar. Entrevista, tem vários tipos de entrevistas. A entrevista coletiva é a imagem que nós vimos lá do Ziraldo, certo? O que são entrevistas coletivas? Onde várias pessoas estão participando. Nós temos vários tipos de entrevistas. Nós, por exemplo, podemos fazer uma entrevista de trabalho, onde vão perguntar algumas coisas da vida da gente, né? Se aquilo, vão perguntar alguma coisa que convém para a empresa, né? O que mais que eles podem perguntar? Tem entrevista de trabalho, nós podemos fazer uma conversa, uma entrevista com um psicólogo, nós podemos ser entrevistados pelo IBGE. Lembra que nós estudamos em geografia, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lá pelo censo demográfico? Nós podemos ter outros tipos de entrevista também. Pode ser uma entrevista de rádio. Imagina você tá lá no campo de futebol, você vai e faz um gol e depois vai entrevistar você. Tem esse tipo de entrevista, não é? Há também a entrevista do trabalho, que nós já falamos. Uma entrevista de telejornal, uma entrevista de rádio, uma entrevista no telejornal, né? Que a tia Patrícia falou para vocês no jornal, uma entrevista na rua, você tá passando na rua, que a pessoa vai e te pergunta, o jornal te pergunta alguma coisa. Então, nós temos vários tipos de entrevistas, ok? Então, vem aqui, neste capítulo, neste tipo de entrevista, várias pessoas fazem perguntas, que é a entrevista coletiva que está falando. Há um entrevistado que vai respondendo a uma questão por vez, que é lá do Ziraldo, que é a entrevista coletiva. Agora, a gente vai lá para o exercício número 1. Observe agora outras formas de entrevista
e responda ao que se pede. Aí tem a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4, a imagem 5 e a imagem 6. Vocês vão observar essas imagens e vão associar aqui. O que é associar? Colocar os números correspondentes. Qual que é a entrevista de rádio? Vamos, por exemplo, entrevista de rádio. Deixa eu ver, faz conta que é a 2. Não sei se é. Será que é a 2? Aí vocês vão lá e coloquem número 2 aqui dentro do buraquinho, certo? Número 2 entre os parênteses. E assim por diante. Quais dessas entrevistas não são relacionadas para divulgação em meios de comunicação? Rádio, TV, internet, jornal? Quais dessas entrevistas? É a de telejornal, de rádio, de emprego? Quais dessas aqui não são de comunicação, meios de comunicação? Ok? Aqui do lado, a tia já ia esquecer, vai falar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Lembra do censo que nós estudamos? Dá uma lidinha lá, que isso aqui é super importante. Depois vem aqui. 2. O que você é no 2? Você sabe que é uma entrevista de emprego? Como ela funciona? Que para que serve? Aqui é um bate-papo. Algumas pessoas são entrevistadas. Algumas entrevistas são publicadas em jornais e revistas, certo? Qual a principal diferença entre uma entrevista de impressa e uma entrevista transmitida pela televisão ou pelo rádio? O que vocês acham? Qual que é a diferença entre uma que ela é impressa, escrita, e uma que é falada, ok? No capítulo anterior, você leu A Casa, poema de Vinícius de Moraes. Em 1980, Vinícius e Toquinho, músico e compositor baiano, musicaram e gravaram esse poema no álbum A Arca de Noé. Leia um trecho de uma entrevista em que Toquinho conta essa experiência e responda as questões. Então, vocês vão ler e vão responder as questões, ok? Depois a gente vai vir com a correção. A tia vai fazer essa correção com vocês online. Só que ela vai querer ver, vocês vão mandar pra tia a foto que ela quer ver quem resolveu. Okay? Certinho? É uma orientação que vocês estão recebendo aqui. Aqui vocês vão conhecer a Dona Joyce. Quem que é essa senhora bonitinha aqui? A Dona Joyce, ela é neta de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, gente, ele fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? E aqui vocês vão ler uma entrevista super gostosa com ela, super legal, que ela vai estar contando da infância dela com o avô, Monteiro Lobato. Como que ele fazia, como que ele era como avô, como que ele escrevia as coisas, aonde que ela ficava. Então, ela vai contar algumas partes, alguns depoimentos da vida dela com ele, certo? Vai contar como que passou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como que ele era um dos primeiros episódios, como que ele é hoje, qual que é o episódio que ela gosta mais, episódio no sentido assim, qual Emília que ela gosta mais, qual das Emílias que ela gostou mais. Então, vocês vão ver uma entrevista com ela, tá certo? Aqui o nosso Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882 e faleceu em 1948, ok? Vamos virar a página. Baseado nessa entrevista, vocês vão fazer algumas atividades. As atividades, elas servem para quê? Trabalhar o nosso conhecimento, a nossa atenção no que foi lido aqui, ok? Toda atividade, gente, ela tem que ser feita baseada em cima do texto. Então, iniciar com letra maiúscula e voltar no texto para responder, tá certo? Aqui vai falar mais sobre entrevista. Qual que é o objetivo de uma entrevista, gente? A entrevista, ela sempre vem acompanhada de uma pergunta, porque quem pergunta quer ouvir uma resposta, certo? Ela sempre quer o quê? Trazer informação, esclarecimento, ela quer saber uma opinião de quem é entrevistado. Esse é o objetivo de uma entrevista. Ela pode ser publicada em site, internet, que hoje em dia é muito comum. É mais fácil ver hoje em dia, se a gente for pensar, em internet, em televisão, do que num jornal impresso, numa folha de papel, um jornal. Nós ainda temos a revista, mas o jornal hoje está sendo muito substituído pela internet, né? Porque nós estamos aí. A internet está vindo aí para tomar o lugarzinho do papel, se a gente for pensar, ok? Então, vocês vão ler um pouquinho sobre esse Saiba Mais e responder as questões, tá certo?
Nós iremos até a página 61, porque a página 60 é o mesmo objetivo, tem aqui o mesmo foco, que é continuar respondendo sobre entrevista, e a página 61. A página 61 é a seguinte: é uma entrevista que vocês vão fazer com alguém da sua família. Como que funciona, tia Paty? Em casa, pergunte a seus familiares se eles assistiram algum episódio de O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Delícia! Procure saber de quais personagens eles mais gostavam. Será Cuca? Será Emília? Narizinho? E por quê? Certo? Anote as respostas neste espaço e depois a gente vai conversar sobre isso na aula online, ok? Então, façam com muito capricho, letra maiúscula, nome do entrevistado, ok? E escrevam aqui nessa folhinha, tá joia? E qualquer dúvida estou à disposição. Tirem foto da atividade realizada e me mandem, tá certo? Grande beijo antes da gente entrar na aula online. Fica com Deus.